Na ida de Jacó para Padã Arã, ele faz um acordo com Deus e promete dar a Deus o dízimo de tudo que ele ganhasse, se Deus o provesse durante a viagem. Na sequência da narrativa bíblica, o que vemos é um aparente silêncio com relação a este assunto. Se Jacó faz um pacto com Deus em Betel, Jacó até mesmo ergue uma coluna prometendo pagar o dízimo a Deus, porque não temos uma continuação e um fechamento deste assunto. Eu pessoalmente acredito que a narrativa bíblica contém detalhes que trazem luz e elucidam esse assunto. O que vamos tentar responder neste estudo são as seguintes questões. Número 1. Temos alguma informação de que Jacó pagou este dízimo? Número 2. Existe algum significado profético e espiritual do dízimo que Jacó prometeu a Deus? Acredito que a palavra de Deus mostra sim e nos dá respostas para estas perguntas. Para desvendar assuntos como este, se torna importante estudar as Escrituras em sua língua original, o hebraico. Para responder estas perguntas e entender a mensagem profunda que Deus está tentando nos passar nesta história da vida de Jacó e sua luta com Esaú e esta ligação com o dízimo, vamos começar falando alguns detalhes sobre a palavra dízimo. A palavra dízimo está ligada à riqueza. Veja a primeira ocorrência desta palavra no texto de Gênesis, capítulo 14, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, no final do verso 20, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Em seguida, no verso 23, Abraão vai falar ao rei de Sodoma que não tomaria coisa alguma do que era dele. No final do verso 23, ele vai dizer, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Agora vamos à promessa do dízimo de Jacó, em Gênesis capítulo 28, no verso 22. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vemos que a palavra dízimo é basicamente a mesma palavra riqueza. O hebraico, como foi escrito originalmente na Bíblia, não tinha acentuação, sendo adicionado somente séculos atrás. E a verdade é que existe uma ligação entre essas duas palavras, riqueza e dízimo, pois ambas se escrevem com exatamente as mesmas letras. Interessante como Jacó repete essa palavra dízimo por 2 vezes neste versículo, dando ênfase que ele certamente iria pagar o dízimo. E como temos visto, toda essa luta de Jacó é pela bênção da primogenitura, a bênção dobrada. Acho que vale a pena mencionar esta ligação desta promessa de Jacó com a bênção da primogenitura. Para acompanhar este estudo, você não precisa conhecer o hebraico, mas peço que apenas guarde esta palavra dízimo no hebraico, pois vamos voltar a ela em várias ocasiões. O contexto na história de Abraão e a ligação do pagamento do dízimo com a palavra riqueza não é apenas mera coincidência. Para quem está acompanhando esta série sobre Jacó, pode perceber que a história de Jacó está também repleta de ligações com uma riqueza. Em resumo, para quem não tem acompanhado, vejamos. Jacó foge da fúria de Esaú e vai para Padã Arã. Lá ele casa com Léa e Raquel, tem filhos. Jacó trabalha para seu sogro, Labão, e à medida que Deus vai corrigindo Jacó, ele vai enriquecendo mais e mais. Após anos de trabalho, é hora dele voltar para casa. Na palavra de suas próprias esposas, em Gênesis capítulo 31, no verso 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. 17. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos. 18. E levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então vemos aí a riqueza de Jacó, todos os seus animais, bens. Veja a palavra riqueza, a mesma palavra dízimo. Jacó adquiriu em Padã Arã muitas riquezas, que devem ser vistas com olhos espirituais que vão incluir, entre outras coisas, as suas mulheres, com destaque para a amada Raquel, os seus filhos, por sinal, 10 filhos homens, ali em Padã Arã com Léa. Note aí a palavra 10 em hebraico, mesma palavra que dízimo. Dos 10 filhos homens, nenhum foi especial como José, outro que também nasceu lá, mas José veio da amada Raquel. Justamente após seu nascimento, Jacó tem o seu período encerrado em Padã Arã e decide voltar para casa. E a riqueza de Jacó também incluía animais, que Jacó acumulou trabalhando para Labão. Com esse entendimento, e para responder esta questão do dízimo, vamos olhar este lindo quiasma na história. Quiasmas são textos paralelos que ocorrem na palavra de Deus em várias histórias, em várias passagens, e nos ajudam a entender partes relacionadas entre histórias ou versículos diferentes. Neste quiasma, vemos a promessa do dízimo de Jacó no início de sua viagem para Padã Arã, e no final,
vemos que Jacó fala que Labão mudou o salário dele 10 vezes. Veja aí a palavra 10, que é a mesma que dízimo. No meio deste período em que Jacó ficou por lá, vemos a riqueza que Jacó adquiriu. E vemos aí a palavra riqueza, que também é a mesma que dízimo. Estes anos de Jacó em Padã Arã se relacionam a uma riqueza. Assim como Jacó conseguiu a sua, nós, como igreja, buscamos a nossa espiritual. Sermos como uma noiva, esposa amada. Sermos como um filho amado e obediente, que são também símbolos dos animais conseguidos por Jacó. Esta riqueza pode ser alcançada já hoje e nos traz alegria e todos os frutos do Espírito que devemos buscar. O quiasmo mostra que se Jacó fez um acordo com Deus, o Pai, que está no céu, o prometendo o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse, em Padã Arã, Jacó também vai fazer acordos com seu tio Labão, aquele a quem Deus colocou exercendo uma posição de autoridade sobre Jacó, já que este estava em sua casa. O acordo era que Jacó iria trabalhar para receber como esposa Raquel, a filha do próprio Labão, além do que ao final da história, os animais malhados e salpicados. Em Harã ou Padã Arã, Jacó vai aprender a ser um homem reto. Se Jacó, o filho mais novo, enganou seu pai Isaque quando este estava cego, ou quase cego, tema de escuridão, vemos Jacó em Harã sendo enganado por seu tio Labão, recebendo a filha primogênita, a mais velha, em vez da amada Raquel. Número 2. Se Jacó se aproveitou da fome de Esaú e ganha dele a primogenitura em troca de um prato de sopa, vemos Raquel dar a Léa uma noite com Jacó em troca das mandrágoras do filho primogênito de Léa. Número 3. Se Jacó e Esaú ficaram em pé de guerra por causa de todos estes e até outros eventos onde Jacó esteve envolvido, em Harã, Jacó vai ter de suportar e ver suas duas esposas, Léa e Raquel, brigarem por seu amor. Agora o ponto principal. Vamos voltar ao assunto do dízimo, que está relacionado à reconciliação de Jacó com Esaú. Na volta para sua casa em Canaã, Jacó vai buscar o encontro com Esaú. Jacó faz seu percurso de volta de uma forma que vai passar pelo território onde Esaú mora. Então é muito provável que Jacó tenha buscado este encontro, este acerto de contas. Jacó luta com o anjo e tem o seu nome trocado para Israel. Jacó é agora um novo homem e busca esta reconciliação com o irmão. Depois de ser abençoado pelo anjo, uma coisa lhe falta, a reconciliação com Esaú. E isto vai acontecer de uma forma maravilhosa, como vamos ver. Se compararmos a forma como Jacó prepara seu encontro de reconciliação com Esaú, vamos ver algo incrível. A preparação e o encontro com Esaú tem vários paralelos e semelhanças com os preparativos de Jacó e o seu encontro com Isaque, seu pai, mais de 20 anos antes. E quando comparamos estes detalhes, começamos a entender as duas histórias mais profundamente, e isto nos leva a compreender como Deus se agrada de nós. Veja alguma destas similaridades. Número 1. Nos preparativos para Jacó receber a bênção de Isaque, a mãe de Jacó, Rebeca, vai ordenar Jacó a fazer o que ela pede. Nos preparativos para o encontro de Jacó com Esaú, agora vamos ver Jacó ordenando seus mensageiros ao encontro com Esaú. E a gente vê aí a mesma palavra no hebraico sendo usada. No número 2, antes vemos Jacó indo pegar animais, carneiros, para Rebeca fazer o guisado para Isaque. Agora vemos Jacó separando animais, carneiros, para dar como presente para Esaú. No número 3, temos a palavra guisado, que foi o que Jacó entregou para Isaque. Veja aí a palavra em hebraico, matamim. Veja o que temos agora, quando Jacó prepara o presente para Esaú. Outra palavra similar, com quase a mesma pronúncia, matai, por 2 vezes no mesmo versículo. Palavra esta que significa 100, e que no plural aí está significando 200. Estas similaridades entre versos são encontradas por toda a Bíblia. É muito utilizado pelo povo hebraico, judeus que chamam de intertextualidade. E muitas vezes, como neste caso, não é uma mera coincidência, à medida que se tem várias similaridades entre as passagens bíblicas. Vou voltar a este verso 14 do livro de Gênesis, no capítulo 32, em instantes, para mostrar onde temos um grande e maravilhoso detalhe sobre o dízimo de Jacó aí. Mas vamos continuar com as semelhanças. No número 4, Rebeca prepara o guisado e entrega nas mãos de Jacó. Agora veja que Jacó entrega nas mãos de seus mensageiros o seu presente para Esaú. Veja aí a similaridade, as mesmas palavras, o mesmo verbo entregar e também as palavras nas mãos. No número 5, Jacó agora está sozinho com Isaque. Seu pai Isaque quer saber quem está ali e pergunta se é Esaú mesmo, o primogênito. Jacó mente e confirma que sim, e pede que o pai Isaque o abençoe. Na narrativa do encontro com Esaú, vemos uma interrupção e Jacó também fica sozinho com o varão, um anjo. Jacó também vai pedir a bênção para o anjo, mas o anjo primeiro pergunta qual o nome de Jacó.
Veja todos estes paralelos na mesma ordem. A bênção está relacionada a este reconhecimento: quem sou eu? Onde estou nesta minha caminhada? Isaac não reconhece quem era. Claro, Jacó mentiu, e Isaac, o pai, estava ali meio que cego. E agora Jacó luta com o anjo durante a noite. Note o tema da escuridão, mas agora com o anjo Jacó vai ser franco, honesto. Jacó é um novo homem, ele reconhece quem ele é. Agora ele diz em verdade: sou Jacó. Sim, Jacó, aquele cujo nome significa algo tortuoso, desonesto. Mas é aí que o anjo o abençoa. Esta agora é a bênção verdadeira, um novo caráter e um novo nome, Israel. No número 6, vamos continuar. Isaac pede para que Jacó se aproxime dele. Isaac o beija. Já na outra história, vemos Jacó agora encontrando com Esaú. Os dois vão se abraçar e se beijar. Esaú agarra o pescoço de Jacó. O fardo está quebrado. Se antes, logo após Jacó ser abençoado por Isaac, ele vai sair e Esaú vai chegar e chorar amargamente, agora os dois irmãos, Jacó e Esaú, vão chorar e compartilhar a emoção da reconciliação. O sentido profundo e verdadeiro do que o dízimo espiritualmente representa é essa reconciliação, nossa com nossos irmãos, nossa com nós mesmos, nesta luta entre a carne e o espírito representada por Esaú e Jacó. Não existe oferta presente mais agradável para nosso Deus quando nossa vida é colocada diante do altar do Pai, quando alcançamos uma conversão verdadeira. Veja aí o sentido do dízimo na oferta de Jacó. Voltamos aos versos 14 e 15 de Gênesis, no capítulo 32. Veja aí o presente de Jacó para Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, mais camelos, vacas, novilhos, jumentas. E é aí que entra a língua hebraica. Veja a palavra 10, que é a mesma palavra que dízimo. Também a palavra 20, que é basicamente o plural do número 10 em hebraico, quase a mesma palavra. E aí o verdadeiro dízimo de Jacó. Não sei se o número de animais é 10% para mais ou para menos, mas o que sei é que certamente Deus se agradou muito desta oferta de reconciliação que Jacó fez com Esaú. Veja de novo também, se antes Jacó tinha dado o guisado para seu pai Isaac, agora Jacó dá de presente, entre outras coisas, 200 cabras para Esaú. O guisado em hebraico, matamim, 200 em hebraico, mataim. A palavra de Deus nos força a comparar estes dois eventos que nos fazem entender ambos mais claramente e com mais profundidade o significado da reconciliação de Jacó e Esaú. Jesus fala em Mateus, no capítulo 5, nos versos 23 e 24: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não há nada mais precioso para Deus do que atingir este estágio de maturidade espiritual, e esta deve ser a nossa busca. São tesouros preciosos no céu. Jacó agora oferece a Esaú da sua bênção. Sim, daqueles animais que Jacó adquiriu em Padã-Arã, quando Deus estava tratando com ele. Esta era a sua riqueza que ele estava entregando a Esaú. A bênção que Jacó tinha recebido anos atrás de seu pai, agora está sendo entregue por Jacó a Esaú. Note que a bênção envolvia domínio sobre povos, sobre seus irmãos, inclusive sobre seu irmão Esaú, que o iria servir. Mas agora Jacó está se prostrando diante de Esaú. Jacó reconhece o senhorio de Deus, como o Senhor usou até mesmo Esaú para que Jacó se convertesse de seus caminhos. E é assim em nossa caminhada. Jacó perante Esaú se faz o menor, para poder alcançar o que Deus tinha de maior para ele. Parte da bênção volta para Esaú, como Jacó mesmo tinha alertado a Rebeca, sua mãe, anos antes. Então o que acredito é que Jacó paga o dízimo nas entrelinhas. A ausência ou silêncio sobre o pagamento do dízimo de Jacó, acredito deve ser respondido desta forma: olhando espiritualmente, o profundo sentido que pode ser encontrado com análise detalhada e minuciosa do texto bíblico. Jacó tinha passado o rio com seu cajado apenas, sem nada. Agora na volta de Padã-Arã ele vem com a riqueza imensa, que até pode dividir seu povo e animais em dois bandos. Para nós, algumas perguntas. Qual a nossa riqueza? Qual o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Sabemos, assim como Jacó reconheceu o agir de Deus em nossas vidas, sabemos reconhecer o estágio que estamos em nossa caminhada com Cristo? Se Isaac não conseguiu reconhecer Jacó, se Jacó não conseguiu reconhecer sua esposa no dia do casamento, será que nós espiritualmente conhecemos aonde estamos em nossa caminhada realmente?
Qual será o nosso nome ou a nossa identidade perante Deus? Será que nosso nome está escrito no livro da vida? Será que Deus pode nos reconhecer e nos enxergar da forma como achamos que somos? Jacó recebe a bênção verdadeira quando durante a noite, naquela luta com o anjo, ele responde esta pergunta sem enganação. Qual o seu nome? Perguntou o anjo. Jacó, ele respondeu, agora sem enganos, sabendo que ele, Jacó, assim como cada um de nós, não somos nada sem o agir de Deus. Somos apenas algo tortuoso e desonesto, sem Deus para nos guiar. Nesta noite escura que domina sobre o mundo, inclusive que atinge mesmo muitos dos escolhidos, é chegada a hora de buscarmos um evangelho compromissado com a pessoa de Cristo e com a conversão verdadeira dos nossos caminhos, preparando em nossas vidas um lugar onde o Espírito Santo possa realmente habitar. Se no ventre houve uma disputa para quem sairia primeiro, uma luta entre os dois, agora Esaú corre para o encontro com Jacó. Jacó se humilha e Esaú escolhe o perdão. Agora no final, Esaú propõe que os dois voltem para casa juntos. A luta que começou no ventre chega ao final, mas Jacó vai para Sucote, Salém e Siquém, lugares bastante significativos e proféticos da vinda do Senhor. Sucote, que significa cabanas, é a festa de tabernáculos e o símbolo do reino milenar de Cristo. Assim como Salém, o lugar de paz do Espírito, plenitude, paz que só Cristo pode nos dar. Siquém significa herança, habitação. A própria palavra tabernáculo no hebraico está relacionada a esta palavra Siquém. Os fiéis serão a morada do Senhor e naquele grande dia seremos um com Ele. Como disse o Senhor para Isaías naquela situação difícil do povo de Deus daqueles dias, no capítulo 6, no verso 13. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, tornará a ser pastada, e como carvalho e como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Então, assim como Jacó ficou firme passando por Padã-Arã, também nós precisamos, como filhos, aceitar as correções de Deus. O Senhor está buscando um remanescente fiel. Como Jacó passou pelo cajado de Deus e venceu, assim sejamos nós. Sermos esta 10ª parte fiel e santa, adquirindo este novo nome Israel, porque israelita ou judeu são aqueles que adquiriram esta bênção através de uma mudança interior. Somos filhos de Abraão e da promessa através da verdadeira fé em Deus através de Jesus. É um privilégio que é dado a todos aqueles que estão sendo preparados para reinar com o Senhor.